vamos aprender como inserir componentes em nossas interfaces, de modo que o usuário possa interagir com a nossa aplicação. Começando pela teoria, como nós inserimos componentes em nossas aplicações. Antes de tudo, esses componentes têm nome e são chamados de widgets. Os widgets se referem a qualquer componente de uma interface. Porém, existem vários tipos de widgets que podem ser utilizados. Para ficar mais claro, vamos a um exemplo. A gente tem essa aplicação bem simples que realiza a soma entre dois números. Todo esse conteúdo que compõe a interface são chamados de widgets. E como eu disse, os widgets eles têm tipos. E nessa aplicação nós contamos com 3 tipos de widgets. Esses 3 textos da esquerda são widgets do tipo label. Esse retângulo com o texto escrito soma aqui embaixo é um widget do tipo button. E por fim, esses 3 campos nos quais podemos inserir os números são widgets do tipo entry. E na biblioteca Tkinter temos no total de 18 tipos de widgets disponíveis para uso somente no módulo principal. E nós podemos utilizar os módulos extras para adicionar mais tipos de widgets em nossa aplicação. E como utilizar esses widgets? Existe uma sintaxe padrão que é utilizada quando estamos criando widgets com o Tkinter. E essa sintaxe é dada por essa linha. Mas o que cada item dessa linha quer dizer? Vamos traduzindo essa sintaxe. Primeiramente, nós devemos definir um objeto que suportará o widget que vamos criar. Em seguida, igualamos esse objeto ao widget que queremos em nossa aplicação. Para isso, utilizamos o prefixo tk, pois importamos a biblioteca Tkinter com essa abreviação, e em seguida trocamos o nome do widget pelo widget que queremos em nossa aplicação. E esse widget pode ser qualquer um que eu mostrei naquela tabela agora há pouco. Pode ser, por exemplo, um label ou também uma entry. E seguindo com a nossa sintaxe, nós devemos definir um widget py. Esse widget py ele é o único argumento obrigatório que devemos passar quando estamos criando qualquer widget. Esse argumento se refere ao espaço que comportará o widget que estamos criando. Para entender bem o que é esse widget py, vamos dar uma pausa na sintaxe e estudar sobre o básico de hierarquia. O Tkinter ele é todo estruturado na ideia de elementos pais e elementos filhos. E o que isso quer dizer? Todo elemento, isso é, todo widget que criarmos, terá uma relação com um outro widget. Por exemplo, estamos criando uma aplicação e eu crio uma instância da classe tk. E como eu disse na aula passada, essa instância cria um elemento. E esse elemento é um widget chamado TopLevel, que gera a janela base da nossa aplicação. E agora eu vou criar um novo widget, por exemplo, um botão. E esse botão, como vocês podem ver, ficou dentro da nossa janela base. E onde eu quero chegar com isso? Nessa aplicação, quando fizemos a instância de tk, criamos um widget chamado TopLevel, que é a nossa janela raiz, onde podemos inserir widgets dentro. E dentro dessa janela, a gente criou um botão. Logo, o widget py do nosso botão, o espaço que comportou esse botão que a gente criou, foi a nossa janela raiz, o TopLevel. E essa é a hierarquia. Criamos uma janela com o TopLevel e em seguida criamos o nosso botão. Logo, a janela raiz é py de um botão. E o nosso botão tem como widget py, ou seja, o espaço que o comporta, sendo a nossa janela raiz. Se, por exemplo, criássemos um segundo botão na nossa janela, a hierarquia teria esse esquema, com ambos os botões tendo o mesmo widget py, o TopLevel. E para finalizar, declaramos as opções de configuração. Essas opções nada mais são que personalizações que podemos aplicar em nossos widgets. Por exemplo, podemos aplicar cores de fundo, fontes personalizadas, dimensões, textos, cores de textos, entre outras opções. Essa última parte da sintaxe pode ser utilizada para várias opções, ou seja, a gente pode definir textos, cores e fontes, por exemplo, tudo para um mesmo widget, personalizando-o como a gente quiser. Essa foi a aula de hoje com uma teoria bem extensa sobre o uso de widgets em nossas interfaces. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.